Mix Cultural. Viu como foi rapidinho? O Mix já está de volta. Isso mesmo, Márcia. E hoje quem está aqui nos estúdios do Mix Cultural é Eliezer Patice, presidente da Associação de Violão de Itajaí. Eliezer veio até aqui para nos falar sobre o 5º Seminário de Violão de Itajaí, que acontece nos dias 2, 3 e 4 de novembro, certo? Boa noite, seja bem-vindo ao Mix Cultural. Boa noite para vocês, boa noite a todos os ouvintes que estão ouvindo aqui a Rádio Univale. Vou falar sobre o 5º Seminário de Violão de Itajaí, que é desenvolvido pela nossa associação, né, que esse ano, infelizmente, chega à sua 5ª edição. Então, o que a gente pode esperar desse seminário? O que o público... Bom, a gente sabe que é o seminário de violão, mas o que vocês vão trazer? Qual é o intuito desse seminário? Então, o seminário de violão, como todos os anos, a gente sempre faz os concertos à noite, né? Que é voltado para o público em geral, apreciador do instrumento, né, e pessoas que também desejam conhecer mais sobre o instrumento, né, apreciar. Né, são grandes nomes do violão brasileiro que a gente está trazendo aqui em Itajaí. E também tem as oficinas, que é o trabalho de formação dos músicos que já tocam violão, né, e que vão acontecer no Sesc. E da onde que surgiu a ideia de participar de produzir esse seminário? Então, o seminário de violão surgiu através do nosso grupo, que hoje é a Associação de Violão de Itajaí, né? Na verdade, ele surgiu dentro do Conservatório de Música. A gente já tinha um grupo, né, que estudava instrumento, né? Nós tínhamos também um grupo que era a Camerata de Violões de Itajaí, e a gente com um desejo de sempre se aperfeiçoar, sempre estar fazendo. E a gente, nos moldes de outros festivais de violão que a gente tem no Brasil, a gente resolveu fazer um em Itajaí, né? E desde a primeira edição ele ganhou destaque, até pelos nomes que nós trouxemos todo ano, que são pessoas de, né, renome nacional, né? Ele já tem se consolidado como o melhor festival de violão do sul do Brasil. Você falou de pessoas de renome no Brasil. Quem são essas pessoas? Então, são pessoas realmente conhecidas mais no meio violonístico, né? Que são Marco Pereira, Paulo Bellinati, o Ginga, né? O Ulisses Rocha, né? Alguns deles até são professores de grandes universidades do Brasil, né? E no meio musical são bastante conhecidos. Quem pode participar desse seminário? É preciso ter um conhecimento prévio do instrumento? Como é que funciona? Então, a gente tem algumas modalidades de oficina, né? Uma vertente que a gente faz no seminário é a educação musical, que é uma oficina que vai ser mais voltada para professores do instrumento de violão, que esse ano a gente está focando na formação das crianças e no ensino de violão em grupo. Né? Essa oficina vai acontecer no dia 2, no Sesc, das 9 ao meio-dia, das 2 às 17 horas. Vai ser ministrada pela professora Ana Cristina Tourinho, que é doutora da Universidade e professora da Universidade Federal da Bahia. Então, nossa, veio da Bahia diretamente para cá, de longe mesmo. Mas vocês então estão trabalhando também com a formação, não é? Com a formação do professor do instrumento, com a formação do músico, né? E também a gente tem uns workshops que são voltados aí para pessoas que não tocam, né, que desejam realmente conhecer o que é estudar violão, o que é tocar violão. Né? E precisa ter alguma idade mínima para participar do workshop, alguma coisa assim? Não, geralmente a gente não está tendo a limitação de idade, né? Inclusive a gente tem até crianças que vão nas aulas, né, ficam lá assistindo, né? E como a gente tem pessoas idosas já, que participam também todos os anos. As inscrições já estão abertas? Sim, as inscrições estão abertas no blog da nossa associação, que é violão-aveí.blogspot.com.br. O seminário também é uma maneira de popularizar o violão, no sentido de aproximar as pessoas dele para se aperfeiçoarem as práticas, conhecer o instrumento e de como eles podem inserir o violão no seu dia a dia? Sim, o seminário tem esse importante papel de formação de público, né? Geralmente, aqui na nossa região, a gente não tem ainda, né? Depois do seminário, isso já vem acontecendo. Um público de violão que é como uma produção que a gente como a gente vê acontecendo em Rio, São Paulo, por exemplo. Aqui a gente tem o curso de música da Univale, temos o conservatório, e a partir disso começou a se criar um público, né? E aí com o seminário de violão a gente já tem um público a cada ano crescente.
Crescente sempre. Uma das coisas que eu achei bacana ali que você falou é que vocês vão estar fazendo esse seminário para diversos públicos, né? Falou em professores, nos próprios músicos. A pessoa que se inscreve, ela pode ela se inscreve para todas as oficinas ou ela tem a opção de se escolher para cada uma delas, conforme o interesse? Então, ela entrando no blog da nossa associação, lá ela vai fazer o download da ficha de inscrição e lá ela vai ver todas as oficinas que tem. E se ela quiser se inscrever em uma oficina só para conhecer como é que funciona, se ela quiser participar de todas, dependendo do perfil dela, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. Vai até quando as inscrições? Então, as inscrições vai até as vagas sejam encerradas, né? Porque esses workshops, tudo tem um limite. Tem um limite de vaga que é onde comporta espaço, né? Tem alguns workshops que são 40 vagas, né? E tem uns que já são 20, outras oficinas que já são... E o resultado que essas oficinas, esses workshops vão trazer, vocês vão apresentar diariamente, à noite? Ou como que vocês vão mostrar o resultado dessas oficinas? Então, no período da noite ocorre, geralmente a gente sempre aproveita o artista que vai se apresentar no concerto à noite, ele dá o workshop, né? Então, ele dá o concerto e aí no outro dia ele faz o workshop falando sobre o concerto, o que ele apresentou, né? E ele consegue, as pessoas que assistiram o concerto e que estão fazendo a oficina, conseguem ter uma visualização daquilo que ele está falando, né? Bem que ele tá interessante. A pessoa que viu já consegue estar ligada, ficou alguma dúvida, amanhã tem a opção de tirar, por exemplo. Tirar dúvida, os artistas vão ficar à disposição, né? Como faz, como é que ele faz aquela técnica, Isso é muito legal, que adequa a prática junto com a teórica. Apesar que as nossas oficinas são extremamente práticas, né? Porque, na realidade, pelo curto espaço de tempo, o perfil dessa oficina não é tanto de formação. Ocorre formação, mas ela é mais de informação, né? Para se fazer um trabalho de formação no violão, requer um tempo maior, né? E o seminário serve para o artista trazer informação para cá, né? Vamos falar da programação então, que eu acho que o pessoal tá se coçando aí para saber, sabe que tem um monte de coisa rolando, que são 3 dias, vou lembrar você que tá nos ouvindo, dias 2, 3 e 4 de novembro, que vai acontecer o 5º Seminário de Violão aqui em Itajaí. Conta pra gente então um pouquinho. No período diurno, nos dias 2, 3 e 4, vão estar acontecendo as oficinas, que vão ser todas no Sesc Itajaí. Fica ali na rua Marcos Conder. Né? No dia 2, a gente vai ter essa oficina que eu citei logo mais sobre ensino coletivo de violão com a professora Ana Cristina. A partir do dia 3, já vão ocorrer no período noturno as oficinas voltadas para o instrumento. Né? No dia 3 vai acontecer uma masterclass, que o aluno vai lá, toca e o professor dá orientações para o aluno sobre determinada peça que ele está tocando, sobre determinada obra. No período vespertino, do dia 3 no dia 14, é o workshop com o Marcos Tardelli, que vai fazer o concerto no domingo à noite. Né? No domingo, a gente vai ter um músico aqui de Florianópolis que trabalha afinações alternativas para o violão e algumas técnicas diferentes, que ele vai estar falando sobre o trabalho dele a partir das 9 da manhã no domingo. No domingo à tarde, a gente vai ter uma oficina que é mais voltada para o instrumento, que é sobre o violão de aço e a sua história, como ele surgiu, né, os impactos que ele teve, para que ele serve, para determinado tipo de música. E às 15h30 a gente vai ter um concerto didático falando sobre guitarra clássico-romântica, que é um instrumento que foi antecessor do violão. Então, a pessoa que é o Marcos Dalmácio, vai trazer uma réplica desse instrumento, vai explicar para que era usado na época, século XIX, vai tocar algumas obras que se tocavam, vai explicar o que é o instrumento que foi um antecessor do violão. Uma aula de história junto com a aula de música. Uma aula de história, praticamente. E depois a gente tem ainda as 20 então, 30. Além das oficinas, os 3 dias vão ter concertos à noite. Né? No dia 2, a gente vai ter a mostra regional, né? Que é um concerto que é um concerto de abertura. A mostra regional a gente faz valorizando os artistas que a gente tem aqui na nossa região, né? Aqui no sul do Brasil. Então, vai estar tocando o Joel Coleman, que é o mesmo músico que vai estar dando oficina no domingo de manhã,
que ele trabalha com afinações alternativas para violão, vai estar abrindo o concerto e fechando, ele é de Florianópolis, e fechando a mostra regional vai estar um duo de violão 7 cordas e cavaquinho de Curitiba, né, tocando música mais voltada pro choro. O concerto, os concertos, aliás, que tem nos 3 dias, sempre às 8h30 da noite, sempre né? às 8h30. Então, aí no dia 3, a gente tem um concerto do duo Siqueira Lima. O duo Siqueira Lima é um duo que é formado pela Fernanda, pelo Fernando e pela Cecília, que eles fazem turnê no mundo inteiro. É um duo brasileiro que teve uma aceitação muito grande na mídia. Inclusive, eles tocam até algumas músicas, eles tocam no mesmo violão, os dois. Nossa, que legal. É interessante. Que sincronia, hein? Que sincronia, muita sincronia. Então, e no domingo à noite, a gente vai ter o concerto que ele é considerado um dos melhores violonistas do Brasil, que é o Marcos Tardelli. Uma super programação, com certeza, para você que está nos ouvindo. E uma dúvida que ficou é o seguinte: eu entendi que o pessoal que está lá ouvindo os concertos vai poder, no outro dia, tirar dúvida durante a oficina, né? Na oficina do respectivo... Isso, do respectivo... Da pessoa que apresentou, né? Isso. Mas pro concerto, a pessoa também precisa fazer a inscrição? Não, pro concerto é mais pegar livre. O ingresso, né? Entendi. Os concertos serão no Auditório do Porto de Itajaí, Rua Blumenau, número 5, a entrada é pela entrada lateral. Né? Os concertos também são entrada gratuita e a pessoa pode estar retirando o ingresso no dia do concerto a partir das 19 horas. Então, a partir das 19 horas, ali na lateral do Porto, na Rua Blumenau, retire o seu ingresso para conseguir conferir esses concertos de toda essa galera que ele falou, que com certeza são pessoas de altíssimo nível. Pelo que a gente pode perceber, vocês trouxeram pessoas de todo o Brasil que vão ser os ministrantes. Como é que vocês conseguiram esses contatos e como é que foi essa experiência de convidá-los a vir a Itajaí? Então, desde o primeiro seminário, a gente já trouxe atrações nacionais, né? Que a gente que é do meio violonístico, geralmente a gente talvez não conhece, como eu e você estamos conversando aqui, né? Mas já conhece o trabalho da pessoa e a gente acaba entrando em contato, né? E a pessoa acaba se dispondo a vir até aqui. Só que ao longo dos 5 seminários a gente foi criando uma rede de contatos, né? O seminário ficou conhecido a nível realmente nacional. Até entre os próprios artistas comentam entre si e acaba que a gente tem acesso a essas pessoas, né, que está trazendo aqui para nossa cidade. Você acha que a cidade em si, o meio cultural da cidade, as coisas que já acontecem, os festivais, enfim, eles também são uma maneira de reconhecer Itajaí lá fora, em outros estados, para que as pessoas digam, não, eu vou porque Itajaí é... Enfim. Assim, Itajaí realmente tem se consolidado como um porto musical, né? Além do Porto de Itajaí, é um porto musical. Tanto pelo curso de música aqui da Univale, né? Tem um curso superior em música na cidade, tem um conservatório de música, tem um festival de música de Itajaí, tem um seminário de música de Itajaí, então é toda uma produção musical muito grande, né? Diferente de outras cidades até aqui do estado, Rio Grande do Sul e Paraná. Então eu gostaria, nesse momento, de agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui e também agradecer a Fundação Cultural e a lei de incentivo, que o projeto foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, né, e agradecer a empresa patrocinadora, que é a Seara Alimentos. E também todos os nossos apoiadores, que são o Sesc, o Diarinho, a TV Univale, a Rádio Univale, a RIC Record, Boqueirão do Pera, Zabumba Ensino Musical e Eldorado Propaganda. Agora, a gente viu aqui que o seminário de violão, ele acontece, já está na 5ª edição, certo? E a associação de violão, a associação de vocês, já existe há 2 anos. Sim. Então, já existe há mais tempo o seminário. Como é que foi essa transição, ou se não teve? São as mesmas pessoas envolvidas na organização? São as mesmas pessoas, né? Até então, há 2 anos atrás, a associação existia, mas de uma forma ainda muito subjetiva, né? Era um grupo de amigos que a gente gosta do instrumento, toca o instrumento, né? Tem uma produção e a gente foi fazendo seminário e depois a gente, vamos criar uma associação, né? Hoje a gente tem CNPJ, existimos realmente legalmente. Até para conseguir viabilizar as verbas e todas as coisas do seminário, né? Isso que aí. Tipo de ações e atividades a associação em si realiza? Então, a associação hoje tem algumas parcerias,
né, que saíram de dentro do seminário. Uma delas é com algumas instituições, que uma delas é uma parceria com a Advir. Foi através do seminário que a gente conseguiu trazer algumas professoras para trabalhar musicografia Braille com os professores, né, que hoje acontece lá dentro da Advir, é o projeto Música para Meus Olhos, que a pessoa com deficiência visual tem aulas de música lá. Então, isso é um resultado que saiu do seminário, né? No segundo seminário, a gente trouxe a pessoa aqui, ela capacitou os professores e hoje é desenvolvida essa atividade com essa nossa parceira aqui, a Advir. Isso é muito importante porque mostra também o caráter social que tem a associação de vocês. Sim, sim. Não é focado somente em música, no instrumento, vocês se Sim. importam, Popularizam, né? Sempre a gente está focando no trabalho social. Essa oficina que a gente vai ter esse ano, que é ensino de violão em grupo, principalmente para crianças, a gente está visando depois, está criando oficina nos bairros, principalmente bairros, né, de mais carentes, né, que não tem nenhuma atividade cultural, como a gente tem hoje, muitos bairros na cidade que a gente vê que não existe nada, né, as crianças às vezes são bairros assim, né, que não tem nenhuma produção. Uma estrutura para atender esses jovens. Quer oferecer. Então, a gente até teve... A Advir chegou a estar aqui na eles se Univale. apresentaram no estiveram nosso 8º Festival Cultural, aqui no Univale. Fizeram uma belíssima apresentação teatral. Foi bem interessante que eles mostraram para nós uma visão, realidade, uma visão diferente, divertida de tudo que eles passam com a dificuldade visual, com a deficiência. Então, eu acho legal porque a Advir tem se mostrado que tem esse caráter cultural também, né? E de várias maneiras, tanto no teatro como na música. A gente tá vendo que eles são completamente envolvidos com a arte aqui na região. Foi uma espécie de escolinha do professor Raimundo, que eles vieram aqui nos apresentar, muito divertida, cheia de sacadas super inteligentes, engraçadas, foi muito legal. Agora eu fico imaginando, como que é ensinar para uma pessoa deficiente visual, para um cego, a prática musical? Então, existe realmente difícil, toda uma metodologia. As notas também são decodificadas? Sim, é o que a gente chama de musicografia Braille. Em toda a partitura que a gente chama em tinta, a gente faz também em Braille. Né? E tem todo um sistema de transcrição, e aí a pessoa, através do tato, né, consegue ler a partitura e os símbolos musicais. Tem tudo. E a evolução deles tem sido rápida também? Eles já estão se É apresentando? um pouco mais lenta, né, a evolução Sim. do que uma pessoa que enxerga. Consegue enxergar. Mas a gente tem tido bastante resultado. Nós temos um coral também, Que legal. né, que foi um projeto que saiu de dentro do seminário. Também, o coral. Isso. Não, vocês... o projeto. Ah, né? o projeto. Isso. E vocês têm se apresentado fora também? O pessoal que participa da associação e de alguma forma dessas oficinas também se apresentam Sim, pela a gente se região? apresentou ano passado no Natal. Esse ano se apresentamos aqui na Semana da Pessoa com Deficiência, que foi aqui na Univale. Muito legal. Esse projeto, vamos deixar claro aqui para quem tá nos ouvindo, é o Música para Meus Olhos, isso? Isso. Então tá, olha, a gente queria agradecer imensamente a sua participação aqui, Eliezer, e a gente tá aberto pra sua... Eliezer, eu acho que eu falei correto, mas vou me corrigir de novo, Eliezer, tem um acento lá, e então a gente agradece imensamente a sua participação. Se quiser deixar um convite aí pro pessoal que tá nos ouvindo, um contato, ficou com alguma dúvida, pra quem ligar, como que funciona, pode deixar, esse é o momento. Eu quero deixar o convite para todas as pessoas que se interessarem participar do Seminário de Violão de Itajaí. Qualquer dúvida pode estar entrando no nosso blog, né, que lá tem todos os contatos, telefone, e-mail, violão-avi.blogspot.com.br, e está sanando as suas dúvidas. Eu queria também novamente agradecer a nossa empresa patrocinadora, que é a Seara Alimentos, a Fundação Cultural e todos os nossos apoiadores. Então tá, muito obrigada e um sucesso aí pro nosso, né? Porque no Seminário de Itajaí, o Seminário de Violão aqui de Itajaí. Muito obrigado. O Mix dessa noite fica por aqui, mas não fica triste não. A gente continua te trazendo novidades culturais através da internet.
acompanhe o nosso blog. O endereço eletrônico é www.arteeculturaunivale.wordpress.com. E você, ouvinte Mix, pode nos seguir no Twitter, no @culturaunivale, ou ainda curtir a nossa fanpage no Facebook. É só digitar lá, Setor de Arte e Cultura Univale. Mande suas críticas e sugestões pra gente. É só escrever para o e-mail artecultura@univale.br ou ligue no 47-3341-7580. Boa noite, pessoal, e até semana que vem. Boa noite! Boa noite! Você ouviu na Univale FM Mix Cultural. Produção e apresentação: Márcia Peixe, Stephanie Rocha e Cauana Matos. Central de Operações: Alessandro Zanz. Coordenação de projeto: Anne Fernandes. Supervisão: Alberto Russi. Realização: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura e Rádio Univale FM.